Olá para você, muito boa tarde. O programa Brasil Cristão está no ar e como você pode ver, né, Fernando? Exato. Boa tarde, temos companhia especial hoje aqui. Padre, muito bem-vindo, sabendo. Que alegria, especialmente conversar com meu amigo que vai aparecer logo. Hoje nós temos um convidado especial, esse amigo do Padre Eduardo, né, que ele está dizendo. Nós vamos falar hoje com o nosso querido Padre Alírio Pedrini. Você com certeza deve conhecer o Padre Alírio, né, Fernando, que é tão importante para a história da nossa igreja e da renovação carismática. Um pioneiro, pregador pelo Brasil inteiro, escreveu muitos livros e muitos artigos para a nossa revista Brasil Cristão. Nós somos muito gratos ao ministério de nosso querido Padre Alírio Pedrini. É importante a gente lembrar você que nas quartas-feiras o que nós estamos fazendo aqui é uma série que eu pontuaria assim, nós estamos falando sobre legado. O Brasil Cristão é um programa de evangelização. E mais que um programa, ele é o chamado, a visão dessa obra, a visão do Padre Eduardo, um Brasil Cristão. E toda quarta-feira a gente pontua aquilo que o Espírito Santo marcou já na evangelização do Brasil através da vida de alguns irmãos e irmãs. Nós já falamos aqui do Padre Robert de Grandes. Sim. Nós já falamos aqui do Padre Dario Bittencourt, do Padre Emiliano Tardif, né? E hoje nós estamos falando sobre o Padre Alírio Pedrini, né? E não é, isso é importante a gente pontuar. O Padre Alírio Pedrini, graças a Deus, segue ativo, trabalhando lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, para nossa alegria. E não é com isso um saudosismo, nem nada disso. Nós estamos dizendo aquilo que o autor do Apocalipse, né, aquilo que Jesus diz para João. Escutem o que o Espírito Santo diz à igreja, às igrejas, né, as igrejas locais. O que o Espírito diz à igreja quando a gente olha para a vida de homens como esse, não é verdade, Padre Eduardo? E o que o Espírito fez. Exato. O que fez através de certas pessoas, ministérios. É um ministério e certamente é Jesus. O que Jesus fez através de muitas pessoas do passado. Existe, Padre, uma necessidade de, quando a gente faz isso aqui no Brasil Cristão, provocando isso, o que a gente está falando? Nós estamos falando de retomar o primeiro amor e as primeiras obras. Aquilo que esses irmãos pregaram, estamos pregando hoje? As pessoas estão sendo curadas pelo amor de Deus? Porque veja bem, né? O que eles fizeram é o que nos faz ser quem somos hoje. Exato. É a igreja que nós vemos hoje no Brasil, a renovação carismática, a evangelização que aconteceu no nosso país, graças a esses homens de fé. Então, se nós retomarmos esses valores, essa forma, essa fé, essa ousadia, essa parresia que vem deles, nós também vamos continuar perpetuando esse anúncio, né, Padre? Com certeza. Nós temos história. História da bênção de Deus agindo em pessoas. E a gente aprende para que a mesma graça, a mesma bênção vem para as pessoas hoje em dia. Então, vamos chamá-lo? Vamos. Padre Alírio, muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Padre Eduardo. Deus abençoe, meu querido irmão. Que bom vê-lo. É bom vê-lo também. Louvado seja Deus. Que bom. Você está Louvado tão seja. jovem, Padre Eduardo. Está tão jovem, rejuvenescido. Que maravilha. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu me lembro muito de nosso tempo na Vila Brandina, nossa equipe de televisão, missionários que saíam pelo Brasil em muitas direções diferentes ao mesmo tempo. Foi um tempo de bênção. Sabe, Padre Alírio, uma coisa que eu lembrei, que o senhor escreveu oração de amorização, não é isso? Foi ali na Vila Brandina. Na Vila Brandina. E ele mostrou para mim, ele perguntou, será que vai vender? Você lembra disso? E depois eu fui levar para o Padre Galachi, na Edições Loyola, e ele perguntou, será que vai vender? E o Padre Alírio vendeu quantos?
106 edições. 106 edições. Edições Meu com Deus. 1 milhão e quanto? Bem, não sei quantos milhares, porque normalmente as edições eram em torno de 3.000 exemplares por edição. Mas foi Mas mais... eu tenho a satisfação de que a Oração de Amorização foi traduzido na Argentina, muito vendido na Colômbia, em Portugal, na Itália e na Hungria até. Louvado seja Deus. E no Brasil, mais que 1 milhão de edições de livros, graças a Deus. O padre Alírio, quem era essa equipe que o padre Eduardo acabou de mencionar, essa equipe da Vila Brandina? O senhor lembra os nomes? Lembro. Eu cheguei na Vila Brandina em 1977. Estavam ali o padre Eduardo e o padre Salles, e eu. Éramos 3 em 77. Em 1978 vieram o padre Eduardo, o padre Jack Wessels, que era colega do padre Eduardo, e o padre Jack O'Connell. Éramos então uma equipe de 6 sacerdotes morando na Vila Brandina. Não, e o padre Salles também. Padre Salles, padre Haroldo. Sim, o padre Salles. Padre- O padre Salles foi o meu instrutor. Sim. Padre Haroldo, padre Salles. Sim. Isso. Exatamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E tem sido bênção sobre bênção para todos nós, porque esta equipe de 79, 77, 79, viajamos pelo Brasil inteiro, não é? Pelo Brasil inteiro, evangelizando. E Padre Alírio publicando livros. E os livros de Padre Alírio têm feito um bem muito, muito grande. Agradecemos também por ter escrito para a revista Brasil Cristão. Desde o início da revista, padre. Desde o início. Muito, muito obrigado. Louvado seja Deus. Que bom. Uma alegria, uma alegria. Nós também ficamos felizes, né, de poder fazer esse encontro aqui, né, não pessoalmente. Padre Alírio, querido, né, seja muito bem-vindo no Bairro Brasil Cristão. Senhor, via Skype, o Padre Eduardo aqui, duas pessoas que são responsáveis também por toda essa evangelização que nós temos hoje no Brasil. E quem está em casa, eu estou pensando em quem está em casa, que deve estar lá emocionado de ver o Padre Alírio aqui nesse encontro, que é um encontro que mexe com os corações de todas as pessoas que percorreram esse caminho. Sim. O Padre Alírio disse que quando estava lá na Vila Brandina, escrevendo lá a oração da amorização, eu estava nascendo, em 1977, eu nem existia ainda. Graças a Deus. Uma maravilha. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Sim, padre. Não, professor, por favor. Não, eu ia comentar, nós vamos fazer a nossa conversa, Padre Alírio, falar sobre a amorização, Sim. falar sobre uma obra importantíssima do padre, que é a afetividade e sexualidade, porque ela é de fato uma obra que, ela foi escrita já há tantos anos e até hoje ela é atual, fala conosco, né? E também sobre renovação, eu estava lembrando aqui, padre, que em 2014, quando o Papa Francisco fez aquele discurso no Estádio Olímpico de Roma, e ele começou a dizer para os carismáticos: vocês não são um movimento, vocês são uma corrente de graça, né? E eu estava dizendo ao Padre Alírio que isso, eu ouvia o Padre Alírio afirmar e afirmar e afirmar, né? Eu era menino e via o Padre Alírio pregar sobre isso, né? E agora o Santo Padre dizer isso. Padre Alírio, para o senhor, que acompanhou a renovação desde o seu início, tanto nos momentos de alegria, entusiasmo e crescimento, quanto também nos momentos que o senhor viveu ao lado do Padre Eduardo, de incompreensões por parte do próprio clero, por parte da hierarquia e por aí vai. O que significa ver o Santo Padre dizer o que ele está dizendo a respeito da renovação? Olha, o pronunciamento do Santo Padre foi uma tentativa de levar a renovação carismática à sua origem, de renovação no Espírito Santo, de renovação da igreja na igreja, como falava o Papa João Paulo II. Então, para mim, esse discurso, esse pronunciamento do Santo Padre o Papa, foi uma tentativa de realmente
trazer de volta a renovação carismática às suas origens, como bem definiu, uma torrente de graças. Uma torrente é um riacho grande que escorre, que banha as planícies para a produção. Então, a renovação tem que ser essa torrente de graças do Espírito Santo para a renovação do coração das pessoas, a renovação do coração das famílias, das comunidades, nos grupos de oração e na própria igreja. Porque a finalidade do Espírito Santo ter trazido aos nossos tempos a renovação foi exatamente para uma profunda renovação espiritual de toda a igreja. Amém. Amém, amém, amém. Continua falando. É isso mesmo. Exato. Quando nós anunciamos que íamos fazer essa conversa, o Padre Eduardo fez questão de vir até aqui para poder saudar, né, o Padre Alírio. Exatamente. Infelizmente não posso permanecer. Eu estou esperado no outro lado ali. Grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Um grande abraço, Padre Eduardo. Foi um prazer vê-lo tão jovem, tão sorridente, tão jovial. Amém. Boa tarde. E nós vamos continuamos com o Padre Alírio. Aí nós vamos dar início, então, ao nosso tema de hoje, né? Aquilo que nós vamos conversar sobre a oração de amorização, afetividade e sexualidade, desse legado que o Padre Alírio deixou para nós. Padre Eduardo, obrigada. Olha, o senhor sabe que aqui é a sua casa, o senhor vem sempre aqui visitar a gente no Brasil Cristão, viu? Obrigado. Um abraço. Vamos lá, vamos começar. Então vamos para a nossa sala. Você que está em casa pode participar conosco. Não é? Nós vamos fazer esse programa, um programa muito importante, Fernando, né, para todos que estão nos vendo, né? Porque falar do Padre Alírio é também falar de ter um coração curado, um coração pronto para amar. Não é? O Padre Alírio, ele foi usado por Deus como um instrumento, né, de cura para tantas pessoas, né, na oração de amorização, trabalhando a afetividade e a sexualidade das pessoas. Eu queria, Padre, primeiro que o senhor pudesse se introduzir, porque tem muita gente que é nova, né, que está começando a assistir a século XXI, que talvez não conheça. Então eu queria que o senhor pudesse se introduzir, dizer da onde o senhor é. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor conheceu a renovação carismática, como foi a sua primeira experiência. Então, para as pessoas que estão conhecendo o senhor hoje pela primeira vez, por favor. Muito bem. Então, eu sou Padre Alírio José Pedrini, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho alguns colegas afamados. Exato. O padre Zezinho, o Padre Joãozinho e o falecido Padre Léo. São colegas meus de congregação. Eu nasci numa pequena cidade de Santa Catarina, chamada Botuverá, próximo da costa de Santa Catarina, e estou com 82 anos, estou com 55 anos de sacerdote. Deus seja louvado, nossa! E estou com 44 anos de renovação carismática. Que maravilha! Que maravilha! Eu trabalhava numa paróquia aqui em Santa Catarina, São Bento do Sul, com jovens e com cursilistas. E eu senti que eles tinham necessidade de espiritualidade. Aí comecei a pensar o que é que eu poderia fazer, um retiro espiritual com eles. E me lembrei de que falavam de um tal de Padre Haroldo que dava experiência de oração da renovação carismática. Entrei em contato com o Padre Haroldo e ele mandou para cá, para Santa Catarina, o Padre Sales com a irmã Geralda, que trabalhavam juntos. E eu nunca tinha ouvido falar em renovação carismática, eu não conhecia absolutamente nada. Olha aí. Foi uma surpresa. O senhor lembra que ano foi isso, padre? Foi em 1976. Olha aí, que interessante. Em 76.
Então, o padre Salles com a irmã Geralda vieram, fizeram uma experiência de oração. Eu sentei no meio dos leigos, fiz o retiro de 3 dias com eles, e ali aconteceu uma das maiores graças da minha vida. Naquele fim de semana, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E foi uma efusão. No momento do retiro, não senti. Senti à noite, quando terminou o retiro, eu senti uma efusão tão forte, tão grande de oração, de louvor, de adoração, que foi maravilhoso. E a partir de lá, o Espírito Santo foi operando e Jesus deu uma guinada na minha vida. Eu que sempre optei por trabalhar em paróquia, de repente, em 3 meses, eu decidi pedir licença para os meus superiores para ir a Campinas, porque eu queria conhecer o que era essa tal da renovação carismática. Eu havia feito retiros de 30 dias, de 8 dias, diversos retiros de 8 dias que eu participava. Nunca tinha acontecido algo como aconteceu naquele simples retiro de fim de semana. Foi realmente assim uma revolução para melhor, porque o meu sacerdócio estava bem. Não vou dizer eu me converti ali, não, o meu sacerdócio estava bem, eu estava realizado, satisfeito no meu ministério sacerdotal, mas foi realmente uma efusão maravilhosa. E aí me transferi para Campinas para morar com o padre Haroldo e o padre Salles, e lá então eu fui conhecendo e aos poucos trabalhando. A gente percebe, Fernando, nas palavras aí do padre Alírio, que o batismo no Espírito Santo ele é o ponto de partida para grandes coisas que Deus vai realizar na vida de alguém, né? E aí o padre Alírio, então, se tornou essa pessoa de referência que trouxe para nós tantas bênçãos. Padre Alírio, eu vou pedir para quem está em casa, se quiser participar conosco deste momento aqui, enviar alguma pergunta, né? E o senhor, por gentileza, se puder responder. Eu vou dar o número do WhatsApp, então, para você que está em casa nos acompanhando neste programa especial, onde nós vamos percorrer a vida e os ensinamentos do Padre Alírio, vamos ter testemunhas, vamos falar das obras deles, vamos ver alguns VTs também aqui. Participe conosco, então, se você quiser mandar sua pergunta, sua mensagem para ele. Nosso WhatsApp é 19997169915. 19997169915. Então, Padre Alírio, vamos entrar então no nosso tema, né, falando de afetividade e sexualidade. A primeira coisa, Padre, que eu queria que o senhor, por favor, fizesse, né, para nós, é diferenciar a sexualidade da afetividade, porque são duas coisas diferentes, mas muitas pessoas tratam as duas coisas como sendo a mesma coisa. O senhor poderia fazer essa diferença para nós? Sim. A sexualidade e a genitalidade são o grande projeto do Pai Eterno para a procriação. O Pai Eterno não quis multiplicar a espécie humana sozinho. Ele criou o homem, o masculino, e a mulher, o feminino, para que ambos, cabeça e coração, formassem o lar, para que o lar fosse e seja, de fato, o ambiente onde surge a vida. Então, sexualidade e genitalidade se referem mais a essa relação humana, homem e mulher, esposo e esposa, para a procriação. Embora também a prática da relação sexual entre marido e mulher são também significado de amor, de aprofundamento, etc. Já a afetividade, ela se refere mais à parte psicológica, emocional, ao coração das pessoas, o amor afetivo. Porque nós poderíamos dizer, existe o amor efetivo e o amor afetivo. O amor efetivo, aquilo que é manifestado entre marido e mulher pelo trabalho, pelos cuidados materiais, as providências, alimentação, etc. O afetivo é aquilo que se manifesta mais por abraço,
beijo, interesse, elogios, uma vida afetiva. Evidentemente que no matrimônio a sexualidade, genitalidade e afetividade devem andar absolutamente juntas, unidos. A afetividade bem vivida, uma vida afetiva, leva o casal a ter ótimas relações sexuais de amor, de verdadeiro amor. E também a vida sexual assumida de uma maneira santa, digamos assim, ela também favorece a intensificação da vida afetiva. Então, afetividade e sexualidade. Antes do matrimônio, que a criança, desde o ventre materno, os 9 meses de gestação, na infância, meninice, adolescência, juventude, deve receber muito afeto, muito carinho, muito amor, porque é isso que dá a verdadeira sensibilidade à pessoa humana. Padre Alírio, então se a sexualidade e a afetividade são aquilo que compõe a pessoa, né, o indivíduo, para participar da ação de Deus no mundo, sendo na criação ou até dispensando amor às outras pessoas, são 2 áreas importantíssimas da nossa vida, onde nós precisamos trabalhar para amadurecermos como pessoa, como filhos de Deus. Com certeza. É um trabalho muito importante, principalmente no mundo atual, a importância da vida afetiva assumida conscientemente e cultivada diariamente pelos casais. Porque hoje podemos dizer, há um grande excesso de sexualidade, de relação sexual normais e anormais, mas há a falência da afetividade. Então, no meu trabalho de sacerdote, trabalhando com muitos casais, eu sempre incentivei muito esse aspecto da importância de uma vida afetiva. Não só atos afetivos esporádicos, não apenas pequenos hábitos afetivos, mas uma verdadeira vida afetiva. Assim como todo casado bem constituído deve ter uma vida sexual organizada, bem orientada, bem cultivada, ao mesmo tempo deve ter uma vida afetiva assumida conscientemente. Eu costumo dizer aos casais que quando num matrimônio a vida afetiva começa a entrar em crise, o casal entra em crise. Um casal nunca entrou em crise por causa da vida afetiva, mas muitos casais entram em crise por causa da vida sexual. Então, a afetividade é fundamental para o ser humano, principalmente nos tempos atuais. Padre Alírio, a gente percebe uma geração de homens profundamente infantilizados, então, sumamente infantis, sumamente egoístas e muitas vezes incapazes de ter uma vida afetiva e sexual sadia. É impressionante o número de mulheres que sofrem com isso, que não conseguem ter relações com o esposo. E nessas relações, o homem é sumamente egoísta. Ele busca ali simplesmente saciar-se e ponto final. E a mulher é praticamente usada. A que se deve isso? O senhor que tem uma vida ministerial tão grande, o senhor teve experiência de trabalho com juventude, trabalho com casais, né? Viu a necessidade de escrever esse livro, e hoje nós temos essa geração. Na experiência do senhor, o que é que está ocasionando isso conosco, homens? O que está fazendo isso acontecer? Eu penso que
o problema é que hoje as crianças, adolescentes e jovens e casais jovens não receberam muita vida afetiva. Então, quando falta o sentido da vida afetiva, do amor afetivo, da importância do amor afetivo, o caminho se inverte e vai muito para a genitalidade, a sexualidade. Então, como você dizia, a imaturidade afetiva é muito grande hoje nos casais jovens. E também porque, Fernando, o namoro hoje, de maneira geral, o namoro hoje não é mais namoro, não é mais estudo, não é mais preparação para o matrimônio. É simplesmente encontros sexuais. Todo fim de semana o casal de namorado tem que ir para a cama. Se não fizer isso, se sentem frustrados. E com isso, então, se cria uma super ação sexual, genital, e falta muito a parte afetiva, amorosa, carinhosa. E com isso eu vejo casais muito jovens, casados tão recentemente, que entram numa crise muito grande por falta de afetividade. Não é por falta de sexualidade, mas por falta de afetividade. Quando a afetividade decai, o matrimônio entra em crise. Ô padre, o que o senhor acha, assim, com relação à pornografia? O senhor acha que ela tem reincidido sobre, sobretudo, o homem, que é o maior consumidor? Mulheres, infelizmente, também consomem, mas o homem, ao consumir esse tipo de produção suja, pecaminosa, isso tem realmente deformado o homem na sua capacidade de dar-se, na sua capacidade de se relacionar, e ele se tornou, de fato, egoísta, a ponto de, por meio da pornografia, nem precisar mais da mulher, né? Ele mesmo, por atos egoístas, como a masturbação e afins, se autossacia. O que o senhor acha disso, padre? Olha, a pornografia está se tornando uma grande destruição da família. A pornografia geral. Hoje, o celular, o computador, são grandes fatores de uma expansão sexual muito grande. Já crianças com o celular, a curiosidade que a criança tem a respeito de sexualidade, genitalidade, ela tem a liberdade do seu celular. Então, a pornografia da internet, o erotismo que vem através dos meios de comunicação, tem exacerbado enormemente a atividade sexual das crianças. Você vê que hoje meninos e meninas de 15, 16 anos, 17 anos estão tendo relações sexuais normais. A balada, uma moça vai para uma balada num sábado, tem relação com um, no outro sábado relação com o outro, e assim vai. Então há uma expansão muito grande do poder da sexualidade, porque o impulso sexual inconsciente humano do homem e da mulher é muito poderoso. Sim. E busca muito o prazer. E como o prazer está muito ao alcance hoje, com muita facilidade, através da pornografia, da televisão, das revistas, do celular, da internet, então tudo isso tem criado, primeiro, uma grande precocidade sexual nos adolescentes e depois uma deturpação muito grande dos relacionamentos entre namorados, e com isso afeta depois do casamento o próprio relacionamento de marido e mulher. Você falava a respeito dos homens. De verdade, os homens hoje, talvez mais do que no passado, por causa dessa facilidade
de busca do prazer carnal, mas as mulheres também, através dos meios de comunicação normais, elas também estão entrando muito por esse campo da busca do prazer sexual. O padre, eu queria que o senhor, aproveitar o senhor aqui hoje para as nossas famílias que estão em casa, pais e mães, vós, tios, vendo esse programa hoje. Como é que nós vamos blindar os nossos filhos, trazendo essa afetividade sadia para que eles experimentem essa afetividade saudável? Eu sempre digo que afetividade, afeto não se improvisa. Depois de velho, é difícil você conseguir resgatar essa afetividade perdida. E precisa começar quando criança. Então, Padre Alírio, diga aí uma receita para os pais, né? Como é que eles vão, a partir de hoje, começar a praticar essa afetividade na vida dos seus filhos, dos seus familiares, para que eles fiquem blindados. Para os casais jovens que pensam em ter filhos, primeiro, planejamento. Eles devem planejar a geração dos seus filhos. Segundo, o casal deve ter consciência que deve ter relações sexuais amorosas, muito amorosas, quando pensam em a esposa ficar grávida. Nos 9 meses, os pais têm que dar muito afeto, muito carinho ao bebê que está sendo formado. Os primeiros 9 meses são fundamentais para a formação da personalidade das pessoas. Então, aqueles 9 meses são preciosíssimos para que os pais transmitam ao bebê informação, o afeto, o carinho, o amor. E depois que a criança nasce, então os casais jovens têm que ser conscientizados da importância da afetividade para a formação dos seus filhos, que é o alimento mais importante que os pais devem dar aos seus filhos. São pratos cheios de afetividade cada dia. Abraçar, beijar, acariciar, brincar com as crianças, passear, proporcionar às crianças momentos bons, interessantes, e que as crianças vejam que o seu pai e a sua mãe se amam. Exato. Que as crianças percebam que o papai e a mamãe se abraçam, se beijam, se acariciam, conversam, a mãe deita no colo do pai, o pai deita no colo da mãe. A criança precisa receber esses impulsos positivos de afetividade para que a criança também depois queira ser abraçada, ser beijada, acariciada, ela queira abraçar, beijar, acariciar o papai e a mamãe, e assim construir desde pequenos uma verdadeira vida afetiva em família. Isso é fundamental para a felicidade no lar, uma vida afetiva muito bem conduzida. Que maravilha, né? Eu acho que você em casa anote né, essa receita, porque é a receita da felicidade dos seus filhos, né? Dos nossos filhos. Nós temos filhos pequenos, né? Exato. E pai e mãe que não abraça o filho, que não sente... Se você cheirar o seu filho, abraçar e beijar ele todo dia, só pelo cheiro você vai saber o que ele anda fazendo, o seu filho adolescente, né? Padre Alírio, querido, nós queremos agradecer a sua participação conosco Exato. aqui no Brasil Cristão, né? Nós só estamos começando, vamos continuar aqui com as suas obras, vamos trazer no próximo bloco, né, vamos falar sobre a amorização, a oração da amorização na vida das pessoas, mas nós queremos agradecer de coração o seu legado aqui também, né, na Associação do Senhor Jesus. Eu acho maravilhoso, viu, Padre Alírio? Nós vamos mostrar aqui diversas gravações que o senhor fez aqui na Associação do Senhor Jesus, um curso inteiro de amorização, porque nós estamos com crise e a grande pandemia não é a do Covid, é a falta de amor. Verdade. A grande falta de amor, de afetividade, né? É isso mesmo. Então, Isso mesmo. nós vamos mostrar isso hoje para os nossos telespectadores, para os sócios da associação, para que eles possam reaprender, entrar na escola de Jesus de Nazaré, né? E serem empapados do amor de Deus e possam viver isso. Padre,
todos os funcionários da associação estão com saudades do senhor. Eu falei com o Horácio, com a Maria do Rosário, com o Zé Maria, com a Fernanda, com a Marcela, com o Zeca Portela, a irmã Luísa, na hora do almoço, uma alegria dela de saber que nós íamos falar com o senhor. Então, assim, um abraço de toda a Associação do Senhor Jesus, que é sua família, viu? Nós estamos aqui mandando esse abraço para o senhor e agradecendo por o senhor estar conosco. Muito obrigado. Eu queria ainda deixar uma dica. Por favor. Eu escrevi um livrinho cujo título é Amor Afetivo em Família. É um livro pequeno, fácil de ser lido, e eu gostaria que vendesse tanto quanto Oração de Amorização. Ah, que maravilha. Que maravilha. Se conseguisse, na verdade, o livro não tem tido muita saída, mas a importância, eu coloco como o segundo livro mais importante meu para a família, esse livro. Repete o nome, padre. Amor Afetivo em Família. Amor Afetivo em Família. Gente, vocês que estão nos assistindo, já procurem agora. Amor Afetivo em Família. Padre, onde que as pessoas podem entrar para poder comprar o livro? Nas livrarias católicas, da Loyola. Já vamos ter aqui também, no nosso shopping católico, então, né, Fernando? Sim, precisamos ter. Então, é muito importante esse livro para os casais. Falo sobre a vida afetiva e depois também a importância da vida afetiva no matrimônio, das relações sexuais, a vida afetiva com os filhos e depois sugestões de cura de feridas que impedem a vida afetiva. Olha que maravilha! É um livro bem interessante. Um tesouro, Padre Alírio, um verdadeiro tesouro. Então, todo mundo atrás do livro, Amor Afetivo em Família, do Padre Alírio, para a gente poder curar o nosso coração, né, Fernando? Exatamente. Padre, muito obrigada, viu? Deus abençoe muito o Senhor e dai-nos a bênção agora, né? Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, a vós e a todos aqueles que nos acompanham pela televisão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças Um grande a Deus. obrigado a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos, padre. Um prazer, uma honra. Muito obrigada. Gente, nós vamos fazer um intervalo agora. Participe conosco, 19997169915 é o nosso WhatsApp. Envie sua mensagem, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre oração de amorização. Já já a gente volta.